O sinal que veio de outra galáxia. O impossível acontece. Imagine estar sentado diante de um computador, analisando ruídos do espaço profundo. Chiados. Interferências. Padrões aleatórios. De repente, algo diferente aparece. Um pulso extremamente intenso. Extremamente rápido, mas poderoso o suficiente para atravessar bilhões de anos-luz. Foi exatamente isso que aconteceu. E o que os cientistas descobriram depois mudou completamente nossa compreensão do universo, porque aquele sinal não veio da Via Láctea. Veio de outra galáxia. Capítulo 1. O dia em que o universo PISCARU era 2007. Pesquisadores analisavam dados arquivados de um radiotelescópio na Austrália. O equipamento havia registrado sinais anos antes, mas ninguém tinha notado algo estranho, até que um estudante decidiu revisar os arquivos. Foi então que surgiu um pico absurdo de energia. Durou apenas alguns milissegundos, mas liberou mais energia do que o Sol produz em vários dias. Aquilo não era ruído. Não era falha técnica. Era algo real, algo distante, algo gigantesco. O fenômeno recebeu um nome técnico: Fast Radio Burst, ou simplesmente FRB, explosões rápidas de rádio. Mas o nome simples escondia um mistério colossal. Capítulo 2. Menos a distância impossível. Quando os cientistas calcularam a origem do sinal, ficaram em silêncio. Ele não vinha de dentro da nossa galáxia. Vinha de bilhões de anos-luz de distância. Isso significa que aquele pulso começou sua viagem quando a Terra nem sequer tinha formas de vida complexas. Ele atravessou galáxias, atravessou poeira cósmica, atravessou campos gravitacionais. E mesmo assim, chegou até nós. Detectável. Detectável. Para isso acontecer, a fonte precisaria ser absurdamente poderosa. Mas o que no universo poderia produzir tamanha energia em tão pouco tempo? Supernovas, colisões de estrelas, buracos negros, ou algo que ainda não compreendemos. Capítulo 3. Menos a primeira hipótese. No início, muitos cientistas acreditaram que fosse um erro, talvez interferência humana, talvez satélites, talvez micro-ondas, mas a análise mostrou que não era nada terrestre. O sinal tinha dispersão característica de algo que atravessou vastas regiões do espaço. A assinatura era clara. Era cósmico. Era real. E mais importante, não foi único. Outros sinais começaram a aparecer. Capítulo 4. Menos eles continuaram chegando. Depois da primeira descoberta, radiotelescópios ao redor do mundo passaram a procurar por mais FAERBs e encontraram dezenas, depois centenas. Alguns únicos, outros repetitivos. Esse detalhe mudou tudo, porque se algo se repete, significa que não foi uma explosão única como uma supernova. Era algo ativo, algo contínuo, algo que podia piscar várias vezes. Isso abriu espaço para hipóteses ainda mais ousadas. Capítulo 5. Menos as explicações científicas. A teoria mais aceita envolve magnetars, estrelas de nêutrons com campos magnéticos trilhões de vezes mais fortes que o da Terra. Quando sua crosta se rompe, libera uma explosão colossal de energia. Isso poderia explicar alguns FAERBs, mas não todos. Alguns sinais têm padrões complexos. Outros vêm de regiões inesperadas. Alguns parecem organizados. E é aqui que o mistério começa a ficar desconfortável. Capítulo 6. Menos a hipótese tecnológica. Embora a maioria dos cientistas seja cautelosa, existe uma hipótese que não pode ser completamente descartada. E se parte desses sinais não for natural? Para que um sinal atravesse bilhões de anos-luz com essa intensidade, seria necessária uma fonte energética inimaginável. Alguns teóricos sugeriram algo ousado. Civilizações avançadas poderiam usar estruturas gigantescas para captar a energia de suas estrelas. Se essas estruturas liberassem energia em pulsos, isso poderia ser detectado como FAERBs. Não há evidência direta disso. Mas também não há prova definitiva de que todos sejam naturais. E a ausência de prova não é prova de ausência. Capítulo 7. -1. FRB. Na nossa galáxia. Em 2020,
Algo extraordinário aconteceu. Um FRB foi detectado dentro da Via Láctea e foi associado diretamente a um magnetar. Isso fortaleceu a hipótese natural, mas ao mesmo tempo levantou outra questão. Se magnetars podem gerar faerbes aqui, quantos outros fenômenos desconhecidos ainda existem? E será que todos os sinais têm a mesma origem? Ou estamos agrupando coisas diferentes sob o mesmo nome? Capítulo 8 Menos a escala do universo. Para entender a magnitude disso, precisamos lembrar algo. O universo tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro observável. Existem trilhões de galáxias. Cada galáxia contém bilhões de estrelas. E cada estrela pode ter planetas. A matemática é simples. A probabilidade de estarmos sozinhos é estatisticamente pequena. Mas probabilidade não é evidência. E até hoje, nenhum sinal foi confirmado como comunicação inteligente. Capítulo 9 -U Silêncio cósmico. Existe um conceito chamado paradoxo de Fermi. Se o universo é tão vasto e antigo, onde está todo mundo? Por que não vemos megaconstruções? Por que não detectamos transmissões claras? Talvez civilizações sejam raras. Talvez se autodestruam. Talvez usem tecnologias que não compreendemos. Ou talvez estejamos ouvindo errado. Talvez os faerbes não sejam mensagens. Mas também, talvez, sejam, e nós apenas ainda não sabemos decodificar. Capítulo 10 -U. Que isso significa para nós? Independentemente da origem. Uma coisa é certa. O universo não é silencioso. Ele pulsa, explode, emite sinais. E estamos apenas começando a aprender a escutar. Cada novo radiotelescópio amplia nossa capacidade de detecção. Cada nova análise revela padrões antes invisíveis. Estamos vivendo a era da escuta cósmica. E talvez, no futuro, um desses sinais venha acompanhado de algo diferente. Algo que não possa ser explicado por magnetismo ou colisões estelares. Algo que carregue estrutura, intenção, informação. Capítulo 11 -O dia em que a confirmação chegar. Se um dia um sinal for confirmado como artificial, a humanidade mudará para sempre. Religião, filosofia, política, ciência. Tudo seria impactado. Porque deixaríamos de ser únicos. Passaríamos a fazer parte de algo maior. Uma comunidade cósmica. Ou talvez apenas perceberíamos que o universo é ainda mais estranho do que imaginávamos. Conclusão. O ecocardiograma que atravessou o tempo. Aquele primeiro pulso detectado em 2007 ainda ecoa, não apenas nos telescópios, mas na mente humana, porque ele representa algo maior do que um fenômeno astronômico. Ele representa a possibilidade de que o universo esteja vivo de maneiras que ainda não entendemos, a possibilidade de que não estejamos sozinhos, ou a possibilidade de que o cosmos seja capaz de produzir fenômenos tão extremos que parecem quase artificiais. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: o espaço profundo não é vazio, ele fala. E nós finalmente começamos a escutar. E-N-C E-R-A-M-E-N. Tum. Se esse sinal levou bilhões de anos para chegar até nós, quantos outros estão a caminho neste exato momento? Quantos já passaram despercebidos? E quantos ainda vamos descobrir? O universo é imenso, antigo, é misterioso. E talvez, neste exato segundo, algum outro pulso esteja atravessando o vazio, rumo à Terra, rumo a nós. Se você gosta de mistérios cósmicos reais, curta o vídeo, se inscreva no canal e me diga nos comentários: você acredita que os faerbes são apenas fenômenos naturais? Ou estamos ouvindo algo muito maior? Porque o próximo sinal pode mudar tudo.